Olá, obrigado mais uma vez por acompanhar o meu canal no YouTube e acompanhar a minha website www.rogercorreia.com.br. Hoje nós estamos aqui em caráter especial fazendo uma visita à doutora Luciana. Doutora Luciana, muito obrigado pela oportunidade. Antes de nós iniciarmos o bate-papo, eu gostaria de apresentar um pouco. A doutora Luciana Fisher, ela se encontra nos Estados Unidos já há mais de 20 anos, precisamente há 23 anos. Ela se formou pela University of Minnesota, e desde 2005 ela trabalha como uma advogada com especialização na área de imigração no estado da Flórida. Então, a ideia hoje... Mais uma vez, obrigado, doutora, por essa oportunidade. A nossa comunidade, em geral, tem tido muitas dúvidas. Infelizmente, a gente vai falar um pouco do momento Brasil, momento Estados Unidos, essas mudanças todas agora de governo, saindo de um governo democrata para um governo republicano. Algumas medidas na área de imigração sofreram um impacto muito grande e, em consequência, o Brasil passando tudo que vem passando em termos políticos, com todo respeito a essa bagunça, o momento brasileiro está muito complexo. Como consultor financeiro, eu tenho recebido muita procura, muita demanda de pessoas que realmente querem entender um pouco mais como é a forma correta de deixar o Brasil. Se realmente, no final das contas, a decisão final da família é falar, olha, estou saindo, existe realmente muita coisa a ser feita antes. Então, eu gostaria, assim, de começar... Vamos falar um pouco, então, da administração Trump. Algumas mudanças realmente ocorreram. No teu ponto de vista, vamos falar um pouco, assim, dos problemas imigratórios que surgiram com a entrada do Trump e talvez algumas oportunidades que a comunidade possa entender como oportunidade. Bom, a imigração aqui nos Estados Unidos já acontece há muitos anos. Só que depois da recessão, houve uma questão de unemployment aqui nos Estados Unidos. Teve bastante desemprego que resultou com a recessão de 2007, 2008. Então, o que aconteceu é que a política de imigração mudou. Antes era bastante liberal, hoje em dia está sendo bastante protecionista. Mesmo a economia nos Estados Unidos tendo voltado ou já se... já conseguindo voltar ao que estava antes da recessão, mesmo assim há uma mentalidade de protecionismo. Então, durante a administração do Obama, houveram bastantes deportações, ele não conseguiu passar no Congresso nada das medidas de imigração que estava na plataforma dele de passar. E agora, com a eleição do Trump, todo o debate que ocorreu na eleição e que ele realmente está following through agora, é para proteger os trabalhos americanos, protect American jobs. Então, o que ele quer é isso, ele quer restringir a imigração para os Estados Unidos. Mas no que ele está restringindo a imigração para os Estados Unidos, o foco dele é tipos de vistos onde tira-se o trabalho de um americano. Então, o que a gente vê é que antigamente vistos Ls, vistos H1Bs, que eram os vistos que eram mais utilizados para as pessoas que vinham para os Estados Unidos, hoje em dia estão sendo mais difíceis de se conseguir. O debate de aumentar a cota de H1B, o debate é o oposto, não só não aumentar a cota, mas também restringir o processo de se adquirir o H1B. E hoje, a cota gira em torno de quanto anualmente do H1B, que é o visto de trabalho, H1B é onde uma empresa americana que quer patrocinar uma pessoa que tenha specialized, que seja um specialty occupation, que requeira... estrangeiro, no caso. Que um estrangeiro que tenha uma educação universitária, um bachelor's ou master's degree. Essa pessoa, quando tem o sponsorship de uma empresa americana, ele está sujeito a uma cota. Então, anualmente, são 65 mil vistos. E se você tem um mestrado que foi adquirido numa escola americana, daí você tem mais, além desses 65, você tem mais 20 mil vistos que possam ser alocados a você. Mas a demanda por H1B
sempre excedeu esses números. Então, esse ano foram mais do que 200 mil aplicações que foram recebidas pelo governo, quando você tem esse limite de 85 mil total. O debate durante a administração do Obama era tentar aumentar essa cota. É o que o lobbying de empresas que nem Microsoft, Google, sabe, empresas que precisam trazer o expertise de fora, eles têm tentado passar algum tipo de lei no Congresso, mas essa lei nunca passou. E hoje em dia, na plataforma de uma administração republicana, o debate é o oposto. É dificultar os processos que caem dentro desses 85 mil vistos, sabe? Requerindo talvez um estudo de mercado para realmente comprovar que há uma necessidade de trazer estrangeiros de fora, tentando dar prioridade para o americano. E também isso teria que ser passado por lei, nada ainda passou. Tem também a diretriz do Trump de investigar fraude nos H-1Bs. Exato. A mesma coisa com L1. Tem muita gente que migrou e tem imigrado para os Estados Unidos com L1, com empresas fictícias ou com planos de negócios exorbitantes que não vão ser atingidos, ou com papéis fraudulentos de empresas, sabe, no país estrangeiro que não existem. E consequentemente, na hora de uma renovação é onde o problema todo vai acontecer, né? Correto. Ou na transferência de um L1 para um Green Card, ou numa renovação mesmo de um L1, onde esses problemas têm aparecido. Exatamente. Quando você vê as taxas que são pagas em conexão ao H-1B e ao L1, há uma taxa de $500 que é paga por todos os aplicantes, e essa taxa chama-se fraud fee. É a taxa que dá os recursos para a imigração para investigar fraude. Então, o que eles fazem? Eles fazem site visits, onde eles vão no lugar que foi dito na aplicação, que seria o lugar de employment, e eles vão lá para ver se a pessoa realmente está trabalhando, para ver qual é a estrutura da empresa que tem na empresa, para realmente tentar buscar fraude. E o que o Trump tá querendo é step up esses recursos, realmente procurar fraude nesses processos. Entendi. E assim, de novo, dentro dessa conversa mais ampla, né, e atuando, né, como uma advogada no estado da Flórida desde 2005, óbvio que a tua experiência, né, o volume de clientes que já passaram nas tuas mãos é muito grande. Então, existe essas perguntas que vêm para mim, Roger, qual é o tipo de visto correto, né? Tenho patrimônio no Brasil, tenho uma vida muito estruturada no Brasil, mas por alguma razão cansei, quero pensar um pouco na minha estrutura internacional, quais são as minhas opções. E dentro, de novo, de uma conversa inicial com esses clientes, óbvio que a minha posição é sempre a mesma. Eu não sou um advogado de imigração e nem pretendo ser, por isso que existem profissionais, né, como você, doutora Luciana, para, na realidade, pegar esse cliente no colo. Acho que essa é a palavra inicial, né? E realmente olhar todas as opções. Porque o que eu passo para os meus clientes é assim, chegar nos Estados Unidos é muito fácil, mas fazer a coisa de forma correta, lembrando que eu falo, existem dois pilares muito complexos na vida de uma família com patrimônio. O primeiro deles é o planejamento pré-tributário, que é saber realmente qual o impacto fiscal na vida de uma família, não só dos impostos de renda, né, dos impostos pertinentes à parte de dividendos, de acúmulo patrimonial, mas essa parte chata que brasileiro às vezes não entende, que é a parte do estate planning, a parte de sucessão mediante falecimento, que para vocês que não sabem, isso pode chegar só em caráter federal a 40%. Né? Então, algumas famílias com muito patrimônio, a hora que escutam das isenções, o que o governo permite, não permite, se assustam com o volume de impostos que eventualmente podem acarretar numa transferência completa, eu digo, uma transferência fiscal e uma transferência onde os Estados Unidos seria realmente o local de residência permanente dessa família. Então, voltando, né, na área migratória, quais são os vistos que realmente os brasileiros têm procurado mais? Vamos talvez discutir um pouco mais essa parte principal de 2 ou 3 vistos, ou o número de vistos que realmente se aplicam. Claro.
Bom, quando um cliente vem no meu escritório, e cada país é diferente, então, como a gente está focando no Brasil, vamos falar do brasileiro. Está tendo uma época no Brasil de bastante dificuldade política e econômica no país. Grande. Então, o que a gente está vendo hoje nos Estados Unidos é que muitos brasileiros estão vindo para cá desestruturados. E esse é o problema. A cultura americana é muito focada em planejamento. Se a pessoa tem já uma motivação empreendedora de vir para os Estados Unidos, daí então o foco da minha conversa com essa pessoa são esses planos empreendedores. Agora, quando o foco da pessoa é escapar uma situação política e econômica do seu país e a pessoa não está estruturada ainda para vir para os Estados Unidos, daí a conversa é muito diferente. Então, o meu foco geralmente é entender a motivação da pessoa em vir para cá, para ver qual é o melhor aconselhamento. Muita gente tem vindo com vistos de estudante, né? O problema do visto de estudante, eu chamo de um band-aid, né? É um tremendo band-aid, né? É um bom band-aid no sentido que permite a pessoa a passar um tempo mais estendido, não só os 6 meses que a pessoa pode ter como turista, para ver se realmente a pessoa se adapta aos Estados Unidos. E para planejamento tributário e sucessório é um ótimo visto porque dá um fôlego para uma estruturação patrimonial. A dificuldade é quando a pessoa já está aqui, sem ter intertenido uma opção imigratória além do visto de estudante, e daí essa pessoa já está aqui com filhos na escola, com cônjuges que estão tendo que ir para a escola, que estão tendo que arcar com uma carga horária escolar que nunca tiveram antes ou que há anos que não têm, só para manter o visto aqui nos Estados Unidos. Então, daí o que acaba acontecendo, o que eu vejo muito no meu escritório minha esposa já não aguenta mais estudar, mas não pode, porque eles não podem parar de estudar sem ter uma outra opção para ficar. Então, e o processo de imigração aqui é burocrático. Então, se a pessoa tem uma grande empresa no Brasil e faz sentido para essa pessoa expandir, internacionalizar as operações, e no que eu digo internacionalizar, eu digo criar realmente uma estrutura nos Estados Unidos de comercialização do produto, de distribuição. Daí então a gente pode cogitar o visto L. Se a pessoa tem dupla cidadania, porque o Brasil não tem um tratado de comércio com os Estados Unidos, mas há muitos brasileiros que têm uma cidadania com outro país, Itália, Alemanha, Polônia, são vários países que têm um tratado com os Estados Unidos. E essa dupla cidadania talvez permita a pessoa fazer um visto E, onde é um visto de investimento, é um investimento ativo, onde a pessoa tem que realmente criar um negócio aqui nos Estados Unidos, onde essa pessoa tem que operar uma franquia, um startup, algo que realmente tem uma atividade econômica no país. Daí essa pessoa poderia aplicar para um visto E2. Se a pessoa realmente não tem planos empresariais para o país, ou então ainda não evoluiu esses planos, daí essa pessoa pode ter talvez 2 caminhos. Um caminho é o EB5. O EB5 é um outro visto de investimento, mas é um visto permanente, é o Green Card que a gente chama. Então, enquanto o E2 é um visto temporário, onde a estadia da pessoa, dependente dessa atividade econômica que essa pessoa forma no país, o visto EB5 é um visto onde, se você se adequa a certos requerimentos, você consegue o Green Card. O Green Card é a carta branca de fazer o que quiser aqui, seja continuar com esse investimento, seja abrir o próprio negócio, seja se aposentar e viver das rendas que a pessoa tem no Brasil. Voltando um pouquinho, doutora Luciana, você cobriu, né, os vistos Ls, os vistos E2, né, começou a falar um pouco do EB5 e tem mais uma categoria ainda, né, que eu quero ouvir de você até uma categoria que tem, parece, devido ao momento econômico brasileiro,
que a estrutura de EB5, com o dólar flutuando desse jeito, é uma estrutura que pode se tornar mais caro, né? E uma quarta estrutura ainda, qual seria essa? Então, é baseado na intenção que a pessoa tem, mas não é baseado em um plano exato de empreendedorismo, mas é baseado no talento da pessoa. Então, a gente está falando sobre o talento que essa pessoa está trazendo para o país e como esse talento vai beneficiar os Estados Unidos. Esse caminho chama-se EB1, habilidade extraordinária. Então, a gente tem que comprovar por habilidade extraordinária que a pessoa chegou ao auge da sua indústria. Então, muitas vezes, esse padrão auge da sua indústria parece ser inatingível. Tipo, revista Forbes, alguma coisa. Não, mas tem vários casos que eu tenho feito. Nossa, o ano passado eu fiz muitos desses casos, esse ano também estou fazendo, de empreendedores de sucesso no Brasil que começaram sua própria empresa, a empresa deu certo no Brasil, houve talvez uma venda da empresa, ou então a empresa continua, sabe, tendo sucesso no Brasil, e dessa maneira a gente tem conseguido o Green Card, não baseado no investimento, mas baseado no talento da pessoa. Como eu mencionei, então, tem os vistos temporários de propósito específico, que é o L e o E2. Para esses você realmente tem que ter um plano empresarial, e tem os vistos que são já o caminho para o Green Card, e são baseados ou em talento ou no investimento que gerará empregos nos Estados Unidos. Então, voltando para a questão da agenda Trump, o que o Trump quer trazer para os Estados Unidos é talento e empreendedorismo de tal forma que crie empregos nos Estados Unidos. Então, o EB5 tem a exigência de criação de pelo menos 10 empregos por cada investidor. O EB1 tem a exigência de comprovar esse talento que beneficiaria o país. Certo. Como esses vistos, né, principalmente os permanentes, é o que eu tenho escutado uma demanda maior, né, que são os vistos, o EB5, né, porque tem toda aquela estrutura direta, indireta, que eu acho que a gente poderia conversar um pouquinho, quanto que custa uma, quanto que custa outra, os centros regionais, enfim, né, vamos falar um pouco disso. E talvez explorarmos então um pouco mais dentro da estrutura do EB1, né, um pouco mais em detalhes, né, das 10 qualificações que o governo americano pede, quantas realmente a pessoa precisa se qualificar. Então, acho que a gente poderia voltar um pouco, né, de novo, nesses permanentes. Quais são os pré-requisitos, então, para um EB5 se tornar um EB5 de sucesso? Porque, infelizmente, também existem os casos lá fora de fraude, de projetos que não terminam. Talvez um pouco dessas estruturações, né, que eventualmente irão dar certo. Claro, o EB5 é uma lei muito complexa. Então, para quem está avaliando um EB5, é muito importante você falar com um advogado de imigração, e entender muito bem o investimento que está sendo feito. Por quê? Porque é um investimento como se fosse um investimento em private equity. Então, qualquer investimento em private equity, você tem riscos. Mas nesse caso, você não tem só risco financeiro, mas também tem imigratório. Então, um investidor que está avaliando uma estrutura de EB5 tem que entender a lei básica, que isso só um Google você consegue bastante informação, que é o montante mínimo de investimento é $500 mil, tem que se qualificar para uma área de alto desemprego rural, ou então, se não se qualificar, o investimento é de $1 milhão. Pela maneira que a lei foi escrita, vários dos projetos de EB5 hoje se qualificam por $500 mil. Tem um debate enorme no Congresso hoje para mudar essa lei. Esse é um debate que está ativamente sendo discutido no Congresso e que provavelmente vai sair esse ano ainda. Esse debate está cogitando o aumento de investimento, mas também a redefinição do que é uma área de alto desemprego rural. E é essa definição que faz com que esse debate seja tão contencioso. Entendi. Teria algum exemplo, perdão te interromper, algum exemplo assim, mais prático de uma estrutura de EB5 que deu certo, óbvio, protegendo a inocência de cada cliente, mas num âmbito mais genérico, algum projeto que você trabalhou que foi de sucesso em EB5? Vários. Você falou um pouquinho do meu histórico profissional, mas tem também o histórico de EB5. Nesse histórico de EB5 é que eu comecei em 2005 já com leis
representando clientes de B5. Em 2008, quando a crise econômica atingiu, como eu já tinha feito vários desses casos, eu criei o meu próprio centro regional. Que ótimo! Por esse centro regional, eu financiei 20 milhões de dólares numa construção com uma universidade aqui da Flórida, a Universidade de Miami. E, por virtude disso, esse projeto que está ali na 95, todo mundo pode ver, quem quer vir para Miami é muito fácil de ver. Esse projeto foi erguido, todos os 40 investidores, né, porque 20 milhões, 40 investidores, todo mundo conseguiu o Green Card, todo mundo conseguiu a remoção do Green Card, porque o EB5, como requer a criação dos empregos, o EB5 dá o Green Card condicionado a que esses empregos sejam criados. Depois de 2 anos, há uma segunda avaliação do governo, onde tem que se comprovar que esses empregos foram criados. Então, nesse projeto, os empregos foram criados, muito mais, a gente tinha uma margem de erro de 3 ou 4 vezes mais os empregos que precisávamos. Então, todos os empregos foram criados e depois de todo mundo ter conseguido o Green Card sem essas condições, que daí então a gente pagou todo mundo de volta. Então tá todo mundo com dinheiro já resgatado, com o Green Card. Tem clientes que já estão aplicando para a cidadania agora. Parabéns pelo projeto. Obrigada, mas isso é um exemplo de uma lei que, se é bem implementada, dá certo. Para o investidor de B5, esse investidor tem que fazer due diligence, e isso é muito importante. O que eu vejo nas minhas idas para outros países, inclusive para o Brasil, eu estive no Brasil em março, estive no Brasil em novembro fazendo palestras, o que eu vejo é que ainda há muita falta de conhecimento sobre o EB5 por causa da situação financeira do país, enquanto em 2015 e 2014 ainda não existiam projetos fazendo marketing no Brasil, hoje em dia há muitos, e o problema é que eles estão tentando vender algo. E quando eles querem vender algo, eles falam o que a pessoa quer ouvir, e não o que a pessoa precisa ouvir. Então, os investidores de B5 precisam dessa assessoria, porque, de novo, sabe, uma pessoa que está investigando o investimento em EB5, provavelmente é uma pessoa financeiramente sofisticada. Essa pessoa, para atingir o nível de patrimônio para poder fazer esse tipo de investimento, tem que ter um conhecimento financeiro. Só que esse tipo de investimento não envolve só uma análise financeira, envolve também uma análise migratória. E se essa pessoa não sabe fazer essa análise, pode ser um projeto ótimo financeiro, mas não bom para as leis EB5. Exato. Então, acho que a mensagem aqui, óbvio, a mensagem é sempre essa, né? Em 16 anos que eu trabalho na minha profissão, o questionamento é sempre o mesmo, né? Infelizmente, a gente ainda escuta muito isso. O meu amigo falou o quê? Né? O meu vizinho falou o quê? E eu brinco, mas geralmente a minha pergunta, né, em contrapartida é isso, tá bom, teu vizinho ou teu amigo é licenciado no quê? Para poder, né, fazer o comentário que ele está fazendo. Então, acho que a mensagem para você, telespectador, é sim, para cada coisa que você queira fazer nos Estados Unidos, procure um profissional da área. Eu brinco, mas também é verdade, aqui nos Estados Unidos, até a manicure que faz a unha dos clientes, ela precisa ser licenciada. Então, existe uma estrutura, cada profissional na sua área, cada pessoa encarregada de uma área específica. Então, eu acho extremamente válido o teu ponto, doutora Luciana. Obrigado. E agora falta ainda falarmos do visto de habilidades, do EB1, né? Que é onde a gente vai entrar um pouco mais nesses detalhes. 8 critérios na lei, e desses 8 a gente tem que provar pelo menos 3. Desses 3, daí a imigração vai numa segunda fase de inquisição, que é se esses 3 que foram apresentados comprovam na totalidade da evidência que essa pessoa atingiu o auge de sua indústria. Então, tem várias indústrias, né? Você tem artes, você tem negócios, você tem atleticismo. O que a gente tem feito bastante, de novo, por causa da situação que o Brasil se encontra agora, é empreendedorismo. Então, tem muitas empresas que tiveram muito sucesso no Brasil porque a pessoa que as liderou levou-as a esse patamar. E então a gente pode comprovar que essa pessoa teve um papel crítico para uma empresa de reputação distinguida, que é um dos critérios. Que, por virtude do sucesso dessa empresa, essa pessoa fez uma contribuição original de grande significância ao mercado. E que
pelo sucesso da empresa, essa pessoa também teve exposição em mídia, talvez, se for no setor tecnológico, a pessoa talvez tenha participado de bancas, sabe? Então, incubadoras, esse tipo de coisa. Então, tem muitos casos que estão vindo do Brasil em inovação, empreendedorismo. Também temos feito vários casos de marketing. A gente já teve várias pessoas de marketing que conseguiram o Green Card dessa maneira. Realmente, quando eu entro nesse tipo de análise com o cliente, eu tenho esse questionário que eu envio para cada cliente, antes da gente começar. Eu falo, olha, tá aqui os 8 critérios, a gente fez de tal maneira que há perguntas, sabe? Pergunta e resposta, porque eu gosto de ver a reação inicial que a pessoa vai ter a essas perguntas. E daí a gente começa um diálogo, porque um diálogo me ajuda a extrair informações que são pertinentes ao caso. Mas, geralmente, pessoas de sucesso têm como comprovar pelo menos 3 desses critérios. Daí a gente tem que julgar pela documentação que a gente pode arrecadar, se a gente consegue provar o nosso caso. Entendi. E daí, provando que a pessoa tem habilidade extraordinária, a gente tem que mostrar uma intenção. Essa intenção é uma intenção de vir continuar atuando nessa área, mas não é tão específica como um visto E2 ou um visto L, onde tem que ter já uma empresa já criada, já pronta para começar a comercializar um produto, um serviço, ou o que seja. Entendi. Excelente, doutora. Assim, muito obrigado, né, pelo teu tempo, a disponibilidade, né, de novo, a área imigratória, como a gente sabe, é extremamente complexa. É uma área que requer realmente cuidados de uma profissional como você, que consegue olhar como um todo e falar, olha, me explica, como eu falo, é como um médico, né? A gente não chega no nosso médico e fala, olha, doutor, eu estou com uma dor aqui no meu lado direito, abre e vê o que tem dentro, né? Tem toda uma bateria de exames, de perguntas, antes de chegarmos a um diagnóstico. Então, acho que a área de imigração, a área imigratória, requer o mesmo cuidado. Algum comentário final para os nossos telespectadores, alguma mensagem, né? Ainda mais nesse momento, de novo, turbulento que o Brasil, infelizmente, vai passar ainda, né? Talvez por alguns meses ou até mais. Como que a gente poderia finalizar o nosso bate-papo, deixando o nosso telespectador tranquilo? Não, eu acho que o primeiro passo que os clientes precisam tomar é realmente buscar pessoas com conhecimento aprofundado nas suas áreas, imigração, planejamento tributário. É muito importante ter essas respostas antes de cogitar realmente vir para os Estados Unidos. Se o processo é primeiro vir com o visto de estudante, tudo bem, mas a pessoa já está ciente de um plano B ou um plano além, porque o que eu tenho visto é muita gente voltando para o Brasil, não porque eles querem voltar para um país que agora está sofrendo essa dificuldade, mas porque já não tem mais fôlego de estar aqui sem poder trabalhar, sem poder parar de estudar. Então, é um limbo que a pessoa fica aqui, que se essa pessoa já não vem estruturada para esse plano B, ou plano C, ou o que seja, se essa pessoa ainda não buscou essas respostas, essa pessoa não vai ter como continuar aqui nos Estados Unidos. E quando você traz a sua família, é uma mudança muito drástica, né? Então, e busque pessoas com esse conhecimento aprofundado, porque o que eu estou vendo quando eu vou para o Brasil é que tem muita gente que, sabe, fala, eu sou advogado no Brasil, eu posso advogar nos Estados Unidos. Não, eu nunca voltaria para o Brasil para advogar no Brasil. Eu não conheço as leis de lá. A mesma questão com pessoas que nem licenciados em nenhuma jurisdição são. Pessoas que se falam em serem consultores de imigração. E pessoas que realmente, sabe, não... É assim que a fraude começa. E quando a pessoa começa com esses processos fraudulentos, é muito difícil desfazer o que já foi feito. Então, essa é a minha recomendação. Mais uma vez, muito obrigado. A valia das informações é muito importante a gente saber realmente quais os próximos passos. E a você, meu telespectador, muito obrigado por assistir, né? Mais um vídeo educativo. Essa parte vai estar disponível na minha website
www.rogercorreia.com.br e nos acompanhem também no meu canal do YouTube, Roger Correia. Obrigado.